Bom, agora vamos ver os osciladores do Warp Odyssey. O Warp Odyssey é um sintetizador que tem dois osciladores. E esses dois osciladores, eles são muito parecidos entre si, apenas com alguns detalhes de diferença. Então eu vou explicar para vocês sobre o oscilador 1, e aí depois a gente vai para o oscilador 2 ver as diferenças. Como eu disse no vídeo anterior, para a gente poder utilizar o oscilador 1, a gente vai ter que vir aqui no nosso Audio Mixer, que é o nosso mixer onde a gente controla os volumes dos nossos osciladores. E no segundo fader a gente tem o volume do primeiro oscilador. Legal, então subiu o volume dele. Já está pronto para poder tocar. Aqui embaixo a gente vai ter nesse botãozinho a escolha da onda, da forma de onda que a gente tem no nosso oscilador. Então vocês lembram do vídeo do Moog? Lá no Moog, né, você escolhia lá na rodinha. Aqui a gente vai ter onda dente de serra ou onda quadrada. Então botãozinho para cima, dente de serra. Botãozinho para baixo, onda quadrada. Então esse é o nosso controle do nosso mixer. Aqui abre o volume, aqui escolhe a forma de onda. Aqui no começo do nosso módulo do oscilador, a gente vai ter duas formas de afinar. Uma forma um pouco mais abrangente e outra forma um pouco mais fina. Então, aqui eu posso mudar a afinação dele. E aqui eu posso desafinar uma afinação mais fina. Então, às vezes eu tento chegar na nota, que eu acho mais ou menos a nota. E aqui eu dou aquela afinadinha fina. Então, vai ser assim que vai funcionar os dois controles de afinação do primeiro oscilador. Outra coisa que eu posso fazer também é esse botãozinho que vai escolher entre usar o controle do teclado para mudar a frequência do oscilador ou transformar ele num low frequency. Então, independente da tecla que eu tocar, ele vai tocar uma frequência baixa, tão baixa que a gente não consegue ouvir. E aí, quem vai definir a frequência, esse escopo de frequência, vai ser o nosso afinador aqui. Então, uma frequência muito devagar ou uma frequência mais alta. O nosso low frequency, que a gente tem aqui um low frequency oscillator, o que é? É uma frequência tão grave, mas tão grave, mas tão grave que a gente não consegue ouvir. São frequências abaixo de 20 Hz. E elas são usadas para poder controlar repetições. Então, como você pode ouvir só esse tec, 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 as repetições, dependendo da frequência que eu escolher de 20 Hz para baixo, tem uma velocidade diferente. Então, quanto maior a frequência, mais rápido. Quanto menor a frequência, mais devagar. E por que usar um low frequency para poder controlar repetições? Porque quando a gente mistura ele com as frequências audíveis, a gente não consegue ouvir essas frequências não audíveis, e desse jeito a gente consegue usar essas repetições para controlar uma modulação, controlar um efeito ou qualquer outra coisa do tipo. Então a gente pode transformar o nosso primeiro oscilador em um LFO, em frequências graves aqui. Mas para o nosso exemplo aqui, vamos de notas. Então vou dar uma afinadinha aqui. Afinei ele mais ou menos no 440 e vamos para essa segunda metade do oscilador. Como a gente pode ver aqui, ó, aqui está indicando que esse módulo é o módulo do primeiro oscilador, né? Control Oscillator 1. Ele tem essas duas formas de onda que a gente escolhe aqui no mixer. Legal. Aqui embaixo a gente vai ter uma outra seção do primeiro oscilador que vai ficar responsável sobre as modulações do oscilador. E o que são modulações dentro de um oscilador? É toda vez que você pega um parâmetro e fica variando ele de maneira repetitiva. Então quem que vai ser o cara que controla essas repetições? Que nem eu falei para você aqui, a gente pode transformar o primeiro oscilador num low frequency, né? Frequências baixas, um oscilador de frequências baixas. E desligando o teclado e transformando ele nesse carinha. Só que aqui no ARP eu tenho uma seção só com um oscilador de baixas frequências, que vai controlar a velocidade das nossas modulações. E esse oscilador já está linkado aqui pelo sistema com todas essas modulações. Então por aqui que eu vou controlar a velocidade dessa modulação. Então quanto mais rápido são essas variações. Quanto mais devagar essas variações. Então para eu entender esses dois parâmetros, eu preciso entender esse carinha aqui.
Então esse carinha aqui ele vai ficar piscando ali um som inaudível, 20 Hz para baixo. Quanto maior a frequência, quanto mais próximo dos 20 Hz, mais rápido são essas variações. Quanto mais longe, mais devagar. A gente até se reparar aqui no desenho, se eu colocar no máximo são 20 Hz, se eu colocar no mínimo são 2 Hz. Mas talvez seja até figurado essa fração, porque é muito pequena mesmo. Legal. Tendo aqui uma velocidade média de repetições, eu vou abrir o primeiro jeito de modular no primeiro oscilador, que é modular. Aí que nem no mixer, né? Eu posso ter duas maneiras aqui dependendo do botãozinho. O botãozinho tá para cima, ele vai usar o LFO, a velocidade de repetição do LFO, em um padrão de onda senoidal. E vai variar a frequência. Então é como se eu estivesse subindo e descendo esse botãozinho aqui. Só que em vez de eu ficar aqui com a minha mão subindo e descendo, eu programei para nessa velocidade desse oscilador de baixa frequência, com essa intensidade de variação, num padrão de onda senoidal, eu variar a afinação da minha nota. Quanto mais eu desço, menor é a variação entre notas. Quanto mais eu subo, ela varia de uma nota para outra mais aguda, numa distância maior. Tudo isso nesse padrão da senoidal que é uau, uau. Agora se eu mudar aqui, eu vou ter tudo igual, só que muda o meu padrão de onda que vai modular. Então meu padrão de onda agora é onda quadrada, é liga, desliga, liga, desliga. Então é o máximo e mínimo, máximo e mínimo. Tá, do, da, do, da. Uma nota que modulou, uma nota que volta, uma nota que modulou, uma nota que volta. Então aqui a gente tem esses dois padrões de modulação. Legal. No nosso faderzinho do lado aqui, a gente vai ter a mesma coisa, o mesmo funcionamento desse, só que em vez da gente ter padrões de onda modulando junto com o nosso LFO, a gente vai ter outras maneiras de modular, que não usando o LFO. Uma delas é um negócio chamado Sample and Hold. E o Sample and Hold, ou SH, que nem tá aqui nessa seçãozinha aqui, que é do Sample Hold, ele é um cara que não tem no Minimoog. Já o LFO, a gente lembra que a gente modulou, a gente sacrifica o terceiro oscilador, transforma ele nesse carinha para poder escolher a velocidade da modulação, e lá na rodinha do lado a gente vai abrir o tanto que a gente quer de modulação. No nosso terceiro oscilador a gente escolhe que padrão de onda a gente vai usar lá, né? No botãozinho no seletor das ondas do terceiro oscilador. Já aqui não. Aqui a gente vai ter um outro mecanismo de fazer essa modulação, que é o Sample and Hold. E o que o Sample and Hold faz? Ele vai pegar diversos momentos da nossa onda, da nossa frequência da onda, de uma fonte que seja um ruído, que seja um oscilador, que seja, ele vai pegar uma fonte e vai tirar fotos de maneira aleatória, e partindo dessas fotos ele vai usar isso como material para poder fazer a nossa modulação. Então o legal do Sample and Hold é que ele é uma modulação muito aleatória. Então ele cria uma sensação específica, um efeito único do Sample Hold que traz uma modulação bem aleatória. Vamos ver como que isso se comporta. Então para fazer isso eu preciso escolher aqui o botãozinho para cima, SH, Sample and Hold. Vou abrir aqui no mixer para funcionar essa modulação. E aqui no mixer do Sample Hold eu preciso escolher o que eu vou usar de fonte para ser minha amostra, sample amostra, né? Que eu vou usar. Eu posso usar como amostra, abrindo isso daqui, o oscilador 1 dente de serra, ou oscilador 1 onda quadrada. Então vai pegar o que está acontecendo no oscilador 1, vai tirar fotos disso para poder modular. E nosso LFO vai definir com que velocidade que isso vai acontecer. Mais devagar ou mais rápido. E aí você percebe que vão aparecer notas aleatórias, porque ele vai pegar dentro do oscilador e vai tirar fotos de momentos diferentes para poder usar isso como uma amostra, para poder aleatorizar essa modulação. Então é legal, um efeito bem diferente que fica bem aleatório. Parece até aqueles negócios de filme de ficção científica. Então aqui eu estou fazendo usando o padrão da onda quadrada. Posso fazer com a dente de serra. Legal. Ou eu posso utilizar também
os nossos ruídos, nosso gerador de ruídos, para poder ser a nossa fonte sonora. Como o ruído é uma forma de onda muito complexa comparado com a quadrada e a dente de serra, aí a gente vai ter mais loucura ainda, mais possibilidade ainda. Então é muito legal usar os ruídos branco e rosa para poder controlar, para poder ser nossa amostra dentro do sample and hold. Quanto mais eu subo, mais essa variação abre o seu campo, a sua extensão. Quanto mais eu fecho, menor vai ser a ação no campo na extensão das frequências que a gente vai modular. E essa é a maneira de modular do sample and hold. Além disso, a gente ainda tem a opção de usar a onda quadrada do segundo oscilador para fazer essa modulação. Legal. Então, dito isso, a gente já entendeu como funciona aqui o sample and hold. A gente tem mais um parâmetrozinho aqui muito interessante do sample and hold. Eu vou colocar o gerador de ruído para ser nosso exemplo e vou abrir isso aqui. Esse aqui é o output lag do sample and hold. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas variações e de uma nota que variou para outra nota, ou de um parâmetro que variou para outro parâmetro, ele vai fazer que nem no portamento. É como se fosse um portamento dentro da modulação. Então, em vez de fazer tuti, 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 ele vai fazer tui, ui, ui, ele vai dando essa suavizada, né, na mudança da modulação. Então, quanto mais output lag, mais é como se fosse mais portamento dentro dessas modulações. Legal. Dito isso, falta apenas um parâmetro para explicar dessa sessão. Acabei matando essa sessão porque ela era muito importante para a gente explicar aqui, que é o LFO trig, ou traduzindo isso, né? Ou eu vou escolher a variação, a velocidade da variação da nossa modulação pelo LFO, que é esse aqui, ou toda vez que eu apertar uma tecla. Se eu escolher essa opção de baixo, a nossa variação de modulação vai acontecer só quando a gente aperta uma tecla. Uma variação. Quando eu apertar a tecla, outra variação. Então, se eu escolher essa opção, ele só vai fazer uma modulação por apertada de tecla. Já se eu escolho essa opção, ele vai modular por pulso do nosso Low Frequency Oscillator, que nem a gente fez para controlar a velocidade das modulações no primeiro faderzinho aqui, nos LFOs, nas formas de onda do LFO. Legal. Dito isso, matamos aqui essa seção do sample and hold. A gente já sabe como que ele funciona. E aí, aqui a gente tem mais uma última opção, que é a gente fazer a nossa modulação, controlar a nossa modulação pelo filtro, pelo envelope Attack, Decay, Sustain, Release, que a gente viu no Moog, que a gente tem aquele filtro. No ARP, a gente vai ter esse filtro com Attack, Decay, Sustain e Release. A gente vai ter os 4 controles. No Moog, a gente só tem os 3 controles. O Release, a gente pode escolher controlar ele pela quantidade, pelo valor do Decay aqui, né? Então, a gente também pode usar o desenho desse envelope para controlar a nossa modulação. Então ele levou esse tempo para subir a afinação, demorou esse tempo para cair no volume de sustain, que é 0. Então, esse é a quarta maneira de modular esse oscilador. Então vocês podem ver que o ARP Odyssey, ele vem com muitas opções de modulação. E isso é um dos grandes trunfos dele, um dos diferenciais dele para a época, além de ser um instrumento muito estável na sua afinação. Então, esses dois elementos são muito interessantes nele. Falamos desses 2 parâmetros de modulação, falta falar desses 2 faderzinhos para a gente terminar esse oscilador. Você viu que o ARP Odyssey tem um pouco mais de recurso ali para a gente mexer, um pouco mais de informação, mas é só a gente entendendo o que cada um faz que a gente pega rapidamente isso aqui. Então vamos para os últimos 2 parâmetros aqui do primeiro oscilador, que vai ser o pulse width. O que significa isso? É o tamanho dessa onda quadrada, o tamanho da largura dela. Então vamos supor que a gente tem a nossa onda quadrada aqui. Se eu aumentar o tamanho da largura, ela vai ser maior assim. Se eu diminuir, ela vai ser menor assim. Então ela sobe
Dependendo da largura, ela vai um tanto e desce. Se for uma largura menor, ela já sobe, já desce, Dependendo, isso apenas para ondas quadradas, né? Então eu vou escolher aqui onda quadrada no meu primeiro oscilador. E nesse botãozinho azul, onde está escrito width, que é a largura, eu vou poder escolher qual é a largura dessa minha onda. Aqui ela está no seu tamanho maior, no seu maior largura. Conforme eu vou subindo, ele vai diminuindo a largura da onda. Dessa maneira eu consigo criar times diferentes de ondas quadradas. Legal, então eu posso definir muitas possibilidades de ondas quadradas dependendo da abertura. Lá no Minimoog a gente também tem 3 opções de abertura. A gente tem mais aberto, médio e menos aberto no nosso knob de opções lá da onda quadrada. Se vocês reverem lá o vídeo, vocês vão lembrar que lá a gente tem 3 opções. Aqui no ARP a gente tem uma porção de opções dependendo da posição do fader. Legal. E essas posições, essa abertura, se eu posso modular a frequência, será que eu posso modular também essa abertura para ele ficar abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha? E a resposta é sim. Então aqui temos nesse último fader do primeiro oscilador a opção de modular a abertura e fechamento da largura da nossa onda quadrada. Então, abrindo esse fader, ele vai ter um escopo maior ou menor para se abrir e fechar para modular. E essa modulação pode ser controlada pelo LFO, numa onda senoidal. Então, o mesmo esquema que rolou aqui, né? Para controlar a frequência, a gente vai usar para controlar a abertura e fechamento dessa onda quadrada. Quanto mais devagar, quanto mais rápido acontece essa modulação. Quanto mais para cima, maior o escopo do tanto que vai abrir e fechar. Quanto mais fechadinho, menor a variação, até o zero. Esse controle também a gente tem a opção de fazer pelo envelope Attack, Decay, Sustain, Release. Então, dependendo do desenho do Attack, Decay, Sustain, Release, ele vai levar um tempo para abrir e vai levar um tempo para fechar, e vai fechar num determinado posição, e depois que eu soltar o dedo, ele vai fechar totalmente, voltar totalmente num determinado tempo. Então, pelo ADSR. E é muito interessante, quando a gente usa esses dois parâmetros, né? O envelope para controlar essa modulação, a gente toca a nota, ele modula e acaba. Ele lê uma vez só esse nosso envelope, né? Diferente do LFO, que ele vai trabalhar com repetições. Então, se eu estiver modulando na repetição, ele vai ficar repetindo essa modulação. Se eu estiver no envelope, ele vai fazer. E acabou. Quando a gente for ver os envelopes, um negócio muito legal dos envelopes do ARP é que ele tem algumas opções de repetição para o envelope. Mas quando a gente chegar lá, eu falo melhor sobre isso. Legal. Aqui matamos tudo que a gente tem no primeiro oscilador. Segundo oscilador, vai ser praticamente a mesma coisa. Então, padrões de modulação iguais, afinação igual. Aqui a gente tem o pulse width também, onde a gente muda a largura, a modulação e a gente endereça o jeito que a gente quer modular. Tudo igual, exatamente idêntico. E aqui no mixer também, a gente abre aqui no terceiro, a gente escolhe onda dente de serra ou quadrada, exatamente igual, exceto por um botãozinho, que é um outro botãozinho, uma inovação muito legal da ARP, que veio para influenciar muitos sintetizadores e trazer uma novidade, que é esse botãozinho de sync. O que acontece? Quando eu ligo o sync, ele vai sincronizar a frequência do segundo oscilador com o primeiro oscilador. Então é como se fosse pegar as afinações e bater. Então vamos dar um exemplo, vamos abrir esse segundo oscilador, vamos os dois aqui, e vou dar uma desafinada no segundo oscilador. Se eu ligo o sync, ele cola com a afinação no primeiro, independente da afinação que está o segundo. Só que o legal é que quando você vai mudar a afinação do segundo, esse sync ele vai ficar sempre puxando para a afinação do primeiro, sempre puxando. Isso cria um efeito. Que é esse efeito meio uau. Então, esse efeito é o efeito chamado de sync. E em alguns teclados digitais modernos você até acha alguns timbres que é lead hard sync, lead soft sync. Ele está se falando de um timbre, de um patch que foi criado usando esse recurso do sync. E o legal dele, então se a gente ficar variando a nossa afinação, a gente fica tendo esse efeito.
E aí, beleza, para eu não precisar ficar mexendo aqui no negocinho e tá, toda vez que eu for tocar tendo sempre esse efeito, eu vou usar uma modulação. Lembra que a gente viu aqui, ó? Uma modulação que mexe na frequência. Posso usar uma onda senoidal controlada a sua frequência pelo LFO, a sua repetição pelo LFO. Ele vai ficar mudando a frequência desse oscilador. O que vai acontecer? Então eu vou tocando, ele vai mudando e vai dando esse efeito, porque é o sync vai puxando de volta. Então fica esse efeito meio enquanto eu tô tocando. Se eu aumentar aqui a frequência, ele vem mais violento. Então esse é um sync agindo ali com muita força para conseguir trazer essa minha afinação para colar com a mesma afinação do primeiro oscilador. Então essa é a grande novidade do segundo oscilador, grande novidade do Warp, e com isso a gente fecha a nossa fala sobre os osciladores do Warp Odyssey. E vamos para o próximo capítulo falar sobre filtros e outras modulações.